Olha a dica, galera! Meu nome é Alisson Marques e hoje a gente vai continuar tratando aqui da Lei Sinase, a lei que veio para regulamentar aí o artigo 112 do Estatuto da Criança e Adolescente, que elenca quais são as medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes quando da prática de um ato infracional. E aí a gente vai trazer os princípios que o Sinase trouxe que regem a execução das medidas socioeducativas que não foram ali elencadas no Estatuto. E o primeiro deles é a legalidade, não podendo o adolescente receber um tratamento mais gravoso de que um adulto por um mesmo ato ilícito cometido. Vamos supor, um adulto comete um crime de homicídio, que tem uma pena aí correspondente de 6 a 20 anos de prisão. No caso do adolescente, no máximo, ele poderia receber uma medida de internação que tem um prazo limite de 3 anos e que não necessariamente essa deveria ser a medida correspondente para esse ato ilícito cometido. O juiz pode aplicar essa medida, é uma medida aplicável, mas ela é uma medida de caráter excepcional, e a gente vai falar um pouco dela mais tarde. O segundo princípio é a excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo os meios aí de autocomposição de conflitos. O que isso quer dizer, pessoal? Que as medidas socioeducativas elas têm um caráter de exceção, elas não são a regra quando do cometimento de um ato infracional. Eu só vou utilizá-las quando não tem mais outro meio para atingir os fins pedagógicos, para que aquele adolescente entenda sobre a responsabilização, as consequências desses atos lesivos. Sendo assim, eu vou favorecer os meios de autocomposição de conflitos, ou seja, eu vou procurar meios de mediação, de conciliação, que são alternativas dessa autocomposição que o artigo prega aqui. E aí, a terceira é a prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas. Isso elenca aí, traz um pouco desse inciso segundo e busca aí o viés da justiça restaurativa, muito aplicada no sul do Brasil e que tem dado muito certo, que traz o conceito da paz entre o ofensor, no caso o adolescente que cometeu um ato infracional, e a vítima que teve talvez prejuízos não só patrimoniais ou financeiros decorrentes desse ato infracional, mas também emocionais. Envolve o perdão dessa vítima a esse adolescente, o diálogo entre eles e até ali grupos socioeducativos que trabalham esse tema e que buscam esse tipo de alternativa em detrimento das alternativas punitivas. E aí o próximo é a proporcionalidade em relação à ofensa cometida pelo adolescente. Ou seja, pessoal, um adolescente que, por exemplo, pichou o muro do vizinho, ele vai poder receber uma medida gravosa aí de semi-liberdade ou de internação em virtude desse ato infracional cometido? É claro que não, pessoal. A gente vai ter que analisar as circunstâncias do fato e, principalmente nesse caso, a proporcionalidade. No máximo, ele teria aí uma medida aplicada de prestação de serviço à comunidade ou de obrigação de reparar o dano caso ele tivesse viabilidade para isso. E aí, passando para a próxima página, a gente vai ter mais esse princípio aí que é a brevidade da medida em resposta ao ato cometido, principalmente ao que tange o artigo 122 do Estatuto da Criança e Adolescente. A brevidade ela quer dizer que a medida socioeducativa ela durará o tempo necessário para atingir os fins pedagógicos dela. O que isso quer dizer, pessoal? Ela durará o tempo necessário para que se atinja a finalidade de que o adolescente entendeu o porquê de não cometer novos atos infracionais e que ali ele deve se escolarizar, deve se profissionalizar e deve trabalhar para agregar algo para a sociedade e não para cometer um ato contra ela. E aí ele citou o artigo 122, que é o artigo que se refere à medida de internação, que traz esse princípio aí, e no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca a internação como uma medida excepcionalíssima. As medidas socioeducativas elas já são excepcionais, e a internação, por ela ser a mais gravosa, ela é excepcionalíssima e deve ter um caráter de brevidade muito amplo. Nesse sentido ainda, um adolescente que, por exemplo, cometeu um homicídio, né, um ato infracional aí correlato a um homicídio, se a equipe técnica daquela unidade de internação entender que ele está apto a voltar à sociedade, com 2 meses de medida somente, ele pode enviar um relatório ao juiz, que dará vistas ao Ministério Público e ao defensor, e o juiz pode simplesmente determinar a progressão de medida dele por uma semi-liberdade, ou até mesmo por liberdade assistida, ou até mesmo
para que ele volte diretamente para a sociedade, conviva ali com a sua família, com a comunidade e esteja apto a ter seus direitos ali garantidos e normais, livre acesso aos seus direitos. E aí a gente tem também a individualização, considerando a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente. Por exemplo, pessoal, quando a gente recebe uma mensagem de spam no Facebook, que a gente sabe que não é para a gente especificamente, a gente meio que não quer nem responder. O adolescente, principalmente o adolescente que está ali na prática de uma medida, que cometeu um ato infracional e que está respondendo por uma medida socioeducativa, ele é um adolescente que passou, na maioria dos casos, por mazelas sociais, e aí ele precisa ter um atendimento que envolve a proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele precisa ter um atendimento individualizado, tanto no sistema de justiça, quanto pela equipe técnica que vai atender ele na unidade. Ele tem que ter um atendimento que envolve o histórico de vida dele, as peculiaridades, a sua personalidade. Ele tem que ser tratado como uma pessoa única, um sujeito de direitos e não um objeto de atenção, como pregava aí o Código de Menores. E aí a gente tem também o princípio da mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. O que isso quer dizer, pessoal? Que os órgãos públicos, e inclusive os não governamentais, que fazem parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, eles vão intervir no que é necessário, ou seja, minimamente, para que se atinja os fins de ressocialização do adolescente, para que se atinja os fins pedagógicos da medida. Eu não vou poder intervir na vida do adolescente ou na família dele se não há necessidade para isso. E aí, a gente tem também a não discriminação do adolescente, que se refere ao princípio da dignidade humana, para ele ser tratado realmente como esse sujeito de direitos. Esse adolescente que muitas vezes é vítima das mazelas sociais, ele já tem um aspecto mais frágil. Se eu discriminá-lo, a ressocialização vai ficar ainda mais difícil. Então a gente tem que buscar justamente preservar isso e trabalhar isso com os profissionais, com a família e com o próprio adolescente. E, por último, a gente tem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Gente, lembre que o ECA ele traz o tempo todo que a gente tem que restabelecer e fortalecer os vínculos daquele adolescente com a sua família natural, daquela criança adolescente com a família natural. E no processo socioeducativo, a família faz um papel essencial, fundamental, tanto que lá no PIA, que a gente vai falar também, o Plano Individual de Atendimento, os pais devem participar do processo de ressocialização dele. Então esse é um princípio que é pregado e que é trazido em outros momentos, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no SINASE. E pessoal, como que a gente vai fazer para lembrar de todos esses princípios na hora da prova? De olho na dica, hein? Olha aí, o LEPIB mínimo não discrimina e fortalece esse menino. Olha só, o L de legalidade, o R de excepcionalidade da intervenção judicial e de imposição de medidas. O P de prioridades a práticas e medidas que sejam restaurativas. Lembrem aí da justiça restaurativa. O outro P de proporcionalidade em relação à ofensa cometida. Um adolescente que xingou, ofendeu alguém verbalmente, ele não vai poder receber internação, assim como aquele que pichou o muro. O I de individualização. Vocês gostam de ser tratados como únicos, individuais. Esse adolescente também, e ele precisa disso. O B de brevidade, ela só vai durar o tempo necessário para atingir os fins pedagógicos da medida, para o tempo necessário para que ele se ressocialize realmente. Mínima intervenção do Estado, dos órgãos governamentais e não governamentais que vão trabalhar ali na proteção e promoção desse adolescente, não podendo discriminar o princípio da dignidade humana aí, e fortalecendo os seus vínculos familiares e comunitários. É isso, pessoal. Espero que vocês mandem bem na prova e que essa dica aqui seja especial para vocês. Um forte abraço.